Olá, gente. Voltei. E hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o Japão, tá? A gente vai estudar o capítulo 18. Aula passada, no capítulo 17, a gente estudou os países do Extremo Oriente, né? Falamos sobre as características principais, falei por que a gente estava tratando de apenas uma parte da regionalização dessa Ásia, né? E não de todas as demais, porque eles eram super importantes, que os países, muitos países da bacia do Pacífico, eles possuem uma das maiores economias do mundo na atualidade, né? E eu comentei que nas próximas aulas a gente iria falar especificamente de alguns desses principais países. E tá aí, capítulo 18, a gente vai falar especificamente sobre o Japão, que a gente falou um pouquinho na aula passada, tá bom? Primeira coisa, gente, que eu coloquei para vocês é que o Japão é um pequeno arquipélago de ilhas vulcânicas. Olha só o desenho. Esse é o formato do Japão, né? A ilha principal, essa maior, né? Grande no sentido latitudinal, norte-sul, então ela é comprida, né? Mas ela é bem estreita no sentido longitudinal, que é leste-oeste. É um arquipélago de ilhas vulcânicas e isso tem muito a dizer para a gente, tá? Não é à toa que é formado por ilhas vulcânicas. Vou colocar para vocês as principais características do território do Japão. A primeira delas é que ele é situado no encontro de 3 placas tectônicas. Por isso, é a área mais instável do planeta, tá? O Japão, ele fica bem no limite entre a placa euroasiática, entre a placa das Filipinas e a placa do Pacífico. Então, é uma área de choque de placas tectônicas. Isso gera uma constante atividade sísmica, isso favorece, né, o surgimento de vulcões. Gente, além disso, desse pequeno problema geológico, não chega a ser um problema, assim, a gente vai falar melhor, mas dessa dificuldade geológica, o Japão ele sofre com a carência de recursos naturais. Por ser uma ilha vulcânica, não existe abundância de recursos naturais, né? Principalmente como a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Se for para comparar, não tem comparação. Tem um relevo predominantemente montanhoso, tá? A maior parte do território japonês é formado por montanhas e isso também tem a ver pelo fato dele estar situado no encontro de placas tectônicas, porque a gente já falou que o choque de placas tectônicas, as placas convergentes, geram o quê? Soerguimento, ou seja, fazem com que surjam cadeias de montanhas, os famosos dobramentos modernos. Lembram disso? A gente vê isso em Geografia 1. 4. Possui um grande índice populacional, principalmente se comparado ao seu tamanho, ao tamanho do território. Então, muita gente para pouco espaço. Gente, isso faz com que a maior parte da população se concentre em algumas cidades. Até porque eu falei para vocês anteriormente que a maior parte do relevo é montanhoso. E vocês sabem que o relevo montanhoso é uma área anecúmena. É uma área que dificulta a sobrevivência, que dificulta a plantação, né? A maior parte das pessoas, elas se localizam nas áreas de planície. E isso faz com que o Japão tenha uma densidade demográfica extremamente mal distribuída. Algumas cidades concentram um número muito grande de pessoas, né? E outras áreas chegam a possuir vazios por serem áreas de montanha. E, por fim, clima temperado, só que com forte influência da maritimidade. Então, ele é um clima que sofre algumas alterações
em relação aos outros países que possuem clima temperado, por ser uma ilha, então tem uma especificidade muito grande em relação à maritimidade, né? Em relação aos ventos úmidos que sopram do mar, principalmente em algumas estações. Então, ele possui essa especificidade. A importância de não ser importante. Eu falei aqui para vocês de algumas coisas que poderiam ser consideradas problemas para o território japonês. Baixa incidência de recursos naturais, relevo montanhoso, grande quantidade de vulcões, né? Predominância de terremotos, de tsunamis. Então, isso tudo poderia ser um grande problema, mas acabou não sendo. Por quê, gente? É aí que entra essa frase, a importância de não ser importante. O fato do Japão não ter nenhum atrativo em específico fez com que ele não participasse nem do processo de colonialismo, nem do imperialismo. Colonialismo, né, obviamente, não porque foi nas Américas, mas nem do neocolonialismo, nem do imperialismo. A gente diz, então, que o Japão ele teve liberdade para se desenvolver. Ele não teve que lutar contra aquele atraso que todos os países que foram colônia tiveram. Ele não teve o grau de exploração que todos os países que foram colônia tiveram. Então, ele saiu à frente por causa disso. É aí que entra a importância de não ser importante. Ele não era importante e isso foi muito importante para o seu desenvolvimento econômico. E aí, gente, eu falei que o Japão se encontra na área mais instável, tectonicamente falando, do planeta. Né? Já tinha falado para vocês que ele se encontra no limite entre 3 placas tectônicas, a Euroasiática, a placa filipina e a placa do Pacífico. E que isso faz com que ele tenha um relevo montanhoso, dobramentos modernos, isso faz com que ele tenha muitos terremotos, muitas tsunamis, muitos vulcões. Essa área que o Japão se localiza, né, assim como todas essas outras áreas aqui do desenho, é uma área que a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. Gente, esse nome não é à toa, tá? Círculo de Fogo porque faz referência à quantidade de vulcões. O maior número de vulcões ativos do planeta hoje em dia se localizam no Círculo de Fogo, nessa área aqui do Oceano Pacífico, em volta ao Oceano Pacífico, né? Que forma como se fosse um semicírculo, por isso esse nome. E aí, que o Japão tinha grande instabilidade, a gente já tinha visto, né? Grande instabilidade, sujeito a atividades vulcânicas e etc. E agora eu expliquei por quê. Vocês já sabiam que era um encontro de 3 placas, mas que não é só o Japão que sofre com essa instabilidade geológica, tá? Todos esses demais países também, por causa do Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo, gente, ele é basicamente constituído por cordilheiras, fossas, ilhas vulcânicas e é a área responsável pela maioria dos terremotos e tsunamis que acontecem hoje na superfície terrestre. Eu tinha dito para vocês, antes da gente começar a falar da política, eu tinha dito para vocês que todas essas características ruins, né, que o Japão apresentava, poderiam ser um grande entrave, um grande problema para o seu desenvolvimento. Mas, na verdade, não foram. O Japão conseguiu administrar muito bem toda essa situação. E quando eu falo que é uma área muito sujeita à atividade vulcânica, a terremotos e a tsunamis, a gente pode pensar assim, caramba, então o Japão, como é que ele sobrevive até hoje? Como é que ele ainda não foi destruído? Vocês já ouviram alguma vez falar que um terremoto destruiu muito, acabou praticamente com a população no Japão? Não.
eles desenvolveram, gente, tecnologias absurdas para sobreviverem, tá, a essa realidade. Porque há pesquisas que falam que o Japão tem até 2 terremotos por dia. Obviamente que esses 2 terremotos não são tão intensos assim, né? Nem todos são intensos. Mas, enfim, só para mostrar a gravidade da situação. Sendo que outras cidades que tiveram terremotos esporádicos e com baixa intensidade tiveram danos muito maiores do que o Japão. O Japão ele tem medidas de escoamento da população, o Japão ele tem medidas de prevenção, ele tem medidas na arquitetura. Os prédios eles possuem uma espécie de mola que quando acontece o tremor de terra, o prédio não se rompe, né? Ele balança, o famoso balança, mas não cai, né? Balança, mas não quebra. Então, assim, apesar de toda essa instabilidade tectônica, é seguro, tá? O Japão é uma ilha segura. Poucos foram os terremotos que causaram grandes danos no território japonês. Eu posso citar um terremoto que trouxe um dano grande para o território, que foi o que aconteceu em 2011, porque ele veio acompanhado de uma tsunami, e essa tsunami atingiu a usina nuclear de Fukushima. E isso trouxe um vazamento radioativo, a cidade foi evacuada, então, assim, teve um problema maior. Inclusive, por esse motivo, depois de 2011, o Japão começou a investir em fontes de energias renováveis, né? Principalmente energia solar, que é uma ótima, porque o Japão era extremamente dependente da energia, ainda né? Mas era ainda mais dependente da energia nuclear. Tudo bem? Vamos falar agora sobre a famosa Era Meiji. O que foi a Era Meiji? Gente, até 1868, que foi o início da Era Meiji, o Japão ele vivia uma espécie de feudalismo, né? Como a estrutura se desenvolvia como foi o feudalismo europeu, mas no Japão era chamado de shogunato. A partir de 1868, né, até 1912, ocorreu a Era Meiji. Meiji foi o cara que trouxe muitas transformações para o território japonês e o que favoreceu absurdamente o desenvolvimento econômico para que a gente tenha o Japão que a gente tem hoje, para que a gente tivesse o Japão que a gente tem hoje, né? Foi nesse período também que aconteceu a Revolução Industrial no território japonês. E, obviamente, a gente sabe que a Revolução Industrial ela é o gatilho para todo um crescimento econômico. Eu disse que Meiji trouxe muitas transformações. Coloquei aqui para vocês 3 principais transformações dessa era, que foi a obrigatoriedade do ensino, a criação de indústrias de base e indústrias estatais, tá? E a centralização do poder político. Deixa eu botar minha carinha aqui para cima. Outra coisa que favoreceu o desenvolvimento econômico do Japão é o que a gente chama de zaibatsus, né? Logo depois, Era Meiji deu certo, a Revolução Industrial aconteceu, e aí surgiram os zaibatsus para glorificar ainda mais o desenvolvimento dessa economia. Quem eram? O que era isso, gente? Grandes conglomerados de base familiar, que constituem uma das principais marcas do capitalismo japonês. Consiste em poucas empresas que atuam em setores diversos da economia, como, por exemplo, a Mitsubishi e a Yamaha. Gente, esse período do shogunato, ele trouxe muito dinheiro para os nobres, né? Para as famílias ricas. E durante a Era Meiji, houve a ideia de fazer com que essas famílias investissem nas indústrias, né? Que não houvesse apenas indústrias estatais, indústrias particulares e quem tinha mais dinheiro para investir em indústria do que essas grandes famílias, essas famílias tradicionais,
ricas do território japonês. E deu certo. Elas concordaram, começaram a investir principalmente no setor automobilístico e hoje são empresas de referência no mundo inteiro. Gente, os Zaibatsus, essas empresas familiares, ajudaram muito no crescimento da economia do Japão, tá? E o crescimento econômico, principalmente dessa era Meiji, fez com que o país, a partir de 1872, entrasse na sua fase imperialista, em busca de territórios, de recursos naturais. Gente, qual o interesse do Japão? Eu disse que ele se deu bem lá no início porque ele não foi colonizado. E agora ele quer colonizar. É quase aquele ditado, né? Quem não dá, leva. Porque ele se deu bem e foi lá e fez aquilo que ele foi favorecido por não terem feito com ele. Mas, enfim, o Japão é um território pequeno, como eu falei para vocês, em relação ao número da população, e é um território basicamente montanhoso e é um território com baixo índice de recursos naturais. O que ele precisava para manter sua economia, para sobreviver? De outras áreas. E foi isso que ele fez. Tá? Ele conseguiu dominar a Coreia, a Ilha de Formosa, Taiwan e a Manchúria. Gente, esse período imperialista de domínio territorial do Japão fez com que foi determinante para que ele entrasse na Segunda Guerra Mundial. E ele entra na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha e da Itália, vocês lembram, né? Que foi justamente o lado, o quê? Perdedor da guerra. Como vocês podem, acredito que todos lembrem, o Japão, ele sai da guerra extremamente devastado com os ataques a Hiroshima e Nagasaki feitos pelos Estados Unidos, que é o grande vitorioso dessa Segunda Guerra, tá? Devastado, centenas e milhares e milhões de mortes. Economia desestruturada por causa de todo o investimento na guerra, enfim. Como que o Japão consegue, a Segunda Guerra, ela acaba em 1945, como que ele consegue, em pouco tempo, se tornar o que ele é hoje? Através de um período que a gente chamou de milagre econômico, que foi esse período pós-Segunda Guerra Fria, onde o Japão conseguiu se reestruturar política e economicamente, tá? Como, gente? Obviamente, muitas ações foram feitas para que isso acontecesse. Primeiro, coloquei aqui, citei 8 para vocês. A primeira delas foi o investimento realizado pelos Estados Unidos, né? O famoso Plano Colombo. Vocês lembram? Pós-Segunda Guerra, a gente já tinha falado sobre isso, Estados Unidos ele ajudou financeiramente vários países do oeste europeu, com o chamado Plano Marshall, essa ajuda financeira, né? E na Ásia, o plano foi chamado de Plano Colombo, mas a ideia era a mesma, que era uma ajuda financeira a fim de conter a expansão socialista. Porque pós-Segunda Guerra, foi Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estava lá tentando apoiar financeiramente o máximo de países que ele pudesse para manter o capitalismo, para que esses países não sofressem influência do sistema socialista da União Soviética, tá? E essa ajuda foi muito bem vista, funcionou muito no território japonês. Segunda coisa foi a mão de obra numerosa, disciplinada e relativamente pouco remunerada. Gente, numerosa, eu já tinha dito para vocês que existe uma grande população dentro do território. Disciplinada tem a ver com a última característica que eu coloquei aqui também, que foi a herança confuciana. Gente, o povo, não só japonês, como asiático como um todo, eles têm uma cultura de disciplina, de ética, de que o trabalho edifica o homem, de que o trabalho é aquilo em que a pessoa mais tem de se orgulhar, de que a hierarquia é necessária. Tudo isso é tradicional nessa região.
E isso favoreceu para que a mão de obra fosse uma mão de obra disciplinada. E mão de obra disciplinada, ela, apesar de hoje, né, a gente perceber que isso não é bom para o trabalhador, de certa forma, é ótimo para a economia. Quanto mais disciplinado, melhor é o desenvolvimento econômico. Relativamente pouco remunerada, porque quando você tem muita procura, né, o preço cai, lembra? Então, tem muita gente precisando de emprego, eu não preciso pagar muito caro por ele. 3, a poupança interna, né? A poupança interna favoreceu no cash, né? No capital, para essa primeira levantada do Japão pós-Segunda Guerra, para essa reconstrução do Japão. A reorganização dos zaibatsus, as empresas familiares, como eu já tinha dito, o enfraquecimento dos sindicatos, porque o enfraquecimento dos sindicatos também favorece a disciplina do trabalhador, tá? A concentração de indústrias, os grandes investimentos, esse aí é maravilhoso, os grandes investimentos em educação e na ciência, tá? A educação sempre foi a base do sistema econômico japonês. Aí você pode pensar, o que educação tem a ver com economia? Tudo, né? Vocês sabem, já ouviram falar que quanto maior o grau de instrução da sua população, mais desenvolvido é um país. Isso influencia na mão de obra qualificada, consequentemente, no surgimento de novas tecnologias, no desenvolvimento da ciência, tá? E foi assim que o Japão conseguiu chegar às suas características atuais. Coloquei aqui para vocês que no início, uma das coisas que também favoreceu esse milagre econômico foi a desvalorização da moeda oficial do país, né, do iene. Essa desvalorização fez com que os produtos japoneses fossem bem vistos por países estrangeiros por estarem baratos, pelo fato da moeda ser desvalorizada. Mas isso, gente, não foi uma tática utilizada durante o tempo inteiro. Esse foi o iniciozinho, aquele pontapé inicial para conseguir retomar o seu poder, tá? Depois a gente viu o que aconteceu. Não era mais esse o método. O método seguinte foi o investimento. Investimento em alta tecnologia, em aperfeiçoamento da produção, principalmente em duas áreas específicas que são as que representam o Japão atualmente, mundo afora, que é a microeletrônica e a robótica. Áreas que demandam muito conhecimento, que demandam muito investimento em ciência, que demandam muito investimento em educação, tá? Aí, eu coloquei 2 parênteses aqui para vocês, que foi sobre a plataforma de exportação e a megalópole Tóquio-Osaka. O que eu posso falar sobre as plataformas de exportação, gente? As plataformas de exportação foram um momento em que o Japão já tinha se desenvolvido, já tinha se reestruturado pós-Segunda Guerra, já tinha colocado a sua economia para girar, para mover, e precisava expandir o seu mercado, precisava aumentar a sua produção. Qual foi a maneira que ele achou para isso? Já que ele não tinha mais território possível para que isso acontecesse. Ele pegou áreas de países vizinhos para começar, para transferir parte do processo industrial para essas áreas. Principalmente o setor de montagem. Por que isso, gente? Porque fica mais barato, isso barateia a produção. Quando eu vou para uma área, isso acontece até hoje, vocês lembram? A gente já falou sobre isso. Quando eu vou para uma área onde a mão de obra é muito grande, né, e mal remunerada,
onde você tem incentivos fiscais, onde você tem leis ambientais frágeis, a minha produção é muito mais barata e aí eu consigo lucrar mais. No caso do Japão, ainda tem um plus, né? Ainda tem algo a mais, que é o fato dele precisar realmente de espaço. Atualmente, os países que possuem espaço físico já fazem isso. Imagina o Japão, que não tinha mais para onde se expandir, tá? Então, a gente chama esses lugares de plataformas de exportação. Eles servem basicamente para exportar, né, para terminar de fazer e exportar produtos de outros países, ok? Quais são os países que se tornaram, nesse momento, plataformas de exportação do Japão? Os países que, a partir da década de 70, a gente começa a chamar de tigres asiáticos. E, a partir da década de 90, os novos tigres asiáticos, que é a matéria do nosso próximo capítulo, tá? Do capítulo 19. E o outro parênteses que eu queria fazer era sobre a megalópole Tóquio-Osaka. Eu já tinha falado para vocês sobre a densidade demográfica do território, né? Muita gente para um território pequeno e que as pessoas se concentravam em alguns polos. Gente, o grande polo de concentração geográfica do capitalismo japonês é essa megalópole Tóquio-Osaka. Ou seja, é a área, é a conurbação entre a cidade de Tóquio e a cidade de Osaka. Lá é a área que possui o maior índice populacional, que possui a maior produção industrial, que possui o maior número de serviços, de habitação, de infraestrutura. E um grande desafio nos últimos anos do território japonês é descentralizar essa produção, é descentralizar a população, ou seja, não dá para um país inteiro ter tudo centralizado em uma pequena área. Então, a ideia atual do Japão é descentralizar. E ele tem feito, né, tem tomado atitudes para isso. Tem levado empresas para outras áreas, para ilhas, né, para outras partes, sem ser na ilha principal, naquelas outras ilhazinhas ao redor. Quadro humano no Japão, como é que é? Quais as características da população japonesa? Gente, coloquei aqui para vocês que apesar do grande crescimento vegetativo no início do século, o Japão hoje ele tem taxas típicas de países centrais, ou seja, de países desenvolvidos. Inclusive, por ele ter tido um grande crescimento vegetativo no início do século, algumas medidas de controle de natalidade foram tomadas e deu super certo. Tanto que hoje ele tem as características de IDH muito parecidas com os países centrais da Europa Ocidental, como os Estados Unidos, tá? Que são baixa taxa de natalidade e, consequentemente, alta expectativa de vida, envelhecimento da população. Então, nasce pouca gente, nascem poucas crianças, né? A taxa de natalidade ela é baixíssima atualmente no Japão, mas a expectativa de vida, a estimativa de anos que uma pessoa vive no Japão, ela é cada vez maior. Então, isso gera uma população envelhecida. Qual a principal consequência do envelhecimento da população? De você ter um número maior de idosos do que de jovens e adultos. A diminuição da PEA, a diminuição da população economicamente ativa, que é aquela galera que está em idade de trabalho, é aquela galera que contribui para a economia, né? Porque o idoso não contribui mais. Ele já se aposentou. Além do próprio aumento, né, dos gastos com essa aposentadoria. Mas o que prejudica realmente o Japão, o que faz com que ele tenha que ficar de olho, é essa diminuição da PEA. Inclusive, por causa disso, vários japoneses que em outras épocas saíram do território para outros países, voltaram, né, fizeram a migração de retorno para tentar suprir
essa necessidade de mão de obra que está em falta por causa da baixa natalidade. Coloquei aqui para vocês, peguei até da apostila, a pirâmide etária do Japão, essa daqui é referente ao ano de 2016, e claramente vocês conseguem ver que o maior número de pessoas, né, praticamente igual, mas ainda maior, um pouco maior, é a da população dos 65 aos 69 anos, idosos. E dos mais idosos ainda, também é muito grande. Uma população muito grande dos 80 aos 84, dos 85 aos 89, tá? Em compensação, olha o número de nascidos. O número de crianças de 0 a 4 anos é de 2% para meninas e 2,1% para meninos. Muito pequeno. Então, isso é um desafio que o Japão tem que enfrentar. Sobre a atualidade, gente, peguei isso aqui do slide anterior, né, do capítulo 17. O Japão está entre as 3 maiores economias do mundo. A gente já tinha comentado, no slide anterior eu coloquei as 9 primeiras economias. E o Japão está em terceiro. Até por isso, né, que a gente estuda esse país de forma separada, né, dos demais. E ele tem, como a gente já tinha dito, um bom IDH, um bom índice de desenvolvimento humano, comum a dos países desenvolvidos, PIB alto, tá aqui, ó, 5,1 trilhões. Esse dado do PIB, se eu não me engano, foi de 2019, tá? Então, bem recente. A gente falou que ele é líder em exportação de produtos de alta tecnologia, principalmente robótica e microeletrônica. Tudo isso a gente já tinha falado até aqui. Mas a verdade é que, desde os anos 90, o Japão sofre com uma recessão. Ou seja, a sua economia não cresce mais como ela crescia. Pelo contrário, tá? Em alguns pontos ela regride. Isso por quê, gente? Primeiro, a dificuldade de manter o crescimento das exportações, porque a concorrência é muito grande, né? 2, a limitação do mercado interno japonês devido às altas taxas da poupança interna. Olha só, a poupança interna lá no passado ajudou a reerguer o Japão, mas agora essa poupança interna muito alta, muito rígida, está prejudicando o poder de compra do mercado consumidor japonês, tá? E 3, o envelhecimento da população japonesa, que dificulta a reposição da PEA e do mercado consumidor, que a gente acabou de falar. Desde a década de 90, o baixo número de adultos, né, a diminuição da PEA tem já se refletido na economia do Japão. Mesmo assim, poxa, você está dizendo que desde a década de 90 ele está em recessão, mas você falou que esse dado aqui é de 2019 e ele ainda está no terceiro maior PIB. Sim, verdade. Tá? O que a gente diz é que, apesar disso tudo, o Japão ainda apresenta um ritmo sustentável de crescimento. Tá? Essa recessão não trouxe ainda nenhum déficit maior, tá? Nenhuma queda brusca na sua economia. Algumas áreas sofreram uns baques, mas não houve nenhum déficit de forma geral, tá? Então, ele se mantém, sim, como a terceira maior economia do mundo. Já foi segunda por bastante tempo e, principalmente a partir da década de 80, foi que a China tomou esse posto de segundo lugar. Foi quando ela começa a crescer muito e o Japão entra em recessão. Mas ele continua em um ritmo sustentável de crescimento. A gente tem que acompanhar, ver como vai ser daqui para frente para ver, será que ele vai se manter como superpotência? E se se mantiver, como que isso vai ser feito? Quais medidas serão tomadas? A gente ainda tem muito que estudar o Japão por aí, tá? Vamos por aqui. Obrigada mais uma vez. E capítulo 19, a gente fala sobre tigres asiáticos.
para terminar. Beijo!